Ban 2025, esse espaço incrível da Act Digital. Fernanda, Prazer muito estar bem-vinda. aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Tô super Laís animada também. com esse primeiro dia de evento aqui com vocês. E você? Ai, obrigada Que pelo bom, convite. Laís. Muito bom. Tô ansiosa pra gente Felizíssimo, conversar. Muito feliz. She Rocks, hein? O podcast Pocket aqui na feira, de uma forma como você nunca viu. E a gente quer falar exatamente da força feminina em momentos de transformação, que a gente sabe que é uma área, né? Área financeira, tecnologia, tudo tão masculino. Então eu queria saber primeiro de vocês, qual o momento de carreira de vocês? Vamos tentar saber um pouco dos desafios de tudo que vocês passaram, o que move vocês. Então eu queria saber que momento que vocês estão. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. A minha carreira é uma carreira bem diversa. Eu não comecei em tecnologia. Sou formada em administração pública. Era uma carreira super política, super engajada. Me formei em consultoria, que é um ambiente, já que comecei a sacar que tinha muita tecnologia, um ambiente predominante masculino, e fui parar em tecnologia para falar de inovação em Open Finance, que é um tema que eu sou super entusiasta, que eu consigo ver a mudança acontecendo, a evolução e como que isso reflete na vida dos nossos clientes e da população no geral. Então, fui parar aqui. No começo, né, você acaba estranhando, porque de fato é um ambiente que nós mulheres, acho que ela deve saber bem, se provar o tempo todo. Então, o tempo todo, falar, não ser ouvida, falar de outra forma, conseguir modular a comunicação para cada público, principalmente masculino. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, porque não é fácil, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está facilitando a vida das próximas mulheres que vêm por aí. Então, assim, e tá nesse caminho, tá nessa evolução, como que eu consigo transformar a vida da população brasileira, principalmente quando eu olho ali no meu ambiente, que é Open Finance, que é inclusão financeira, que é dar mais crédito. Então, eu acho que eu estou aqui nesse caminho justamente para facilitar. Tem melhorado, né? A gente tem visto mais mulheres ainda nesse lugar, mas acho que o futuro é abrir caminho para esse lugar ser mais fácil daqui a um tempo, sabe? É isso, a gente pavimenta, né? A gente está pavimentando para as próximas. As anteriores já pavimentaram um pouco e a gente está fazendo isso também. Eu comecei com matemática, fui para TI sem querer, sei lá, apareci em TI do nada ali, mas bem no início da carreira, já são 27 anos. Já fiz de muita coisa dentro de TI. É um mundo muito masculino, a gente estava até conversando antes, é um mundo bem masculino. E hoje eu tenho uma posição de gestão um pouco mais alta, então também é um mundo muito masculino, independente de ser TI ou não. Quando você começa a olhar para executivos, são assim, muito mais homens do que mulheres, e a gente tem que se provar todos os dias, seja para o seu time, seja para os seus liderados ou os seus líderes. Você tem que se provar todos os dias. É muito mais difícil. Eu acho que para a gente chegar daqui ali, o homem dá 2 passos, a gente dá 6 para chegar ali. Né? E aí você não pode desistir. Todo dia é uma luta, todo dia você tem que estar sorrindo, todo dia tem que estar bem. Mas é bom. Já flutuei para dados e hoje eu me sinto um pouco mais completa, podendo ter flutuado para dentro de uma área de negócio. Para mim foi muito bom, né? E hoje estou ali com dados e TI bem forte. Para todas as mulheres que estão nos assistindo, assim, houve algum momento de real dificuldade que vocês venceram algum desafio, que foi um momento específico, que vocês tiveram que recorrer a alguma situação? Queria saber de vocês, assim, momentos da carreira que de repente houve ali alguma dificuldade, que vocês tiveram que se reinventar mais uma vez para provar e ajudar nessa pavimentação desse trajeto, né? Cara, eu tive um grande projeto na Serasa. Acho que todo mundo já ouviu falar no cadastro positivo. Em 2019 a gente teve que reinventar o cadastro positivo, teve a lei e aí mudou tudo, né? E a Serasa tomou uma decisão, eles não queriam só adaptar o que a gente tinha, eles queriam mudar tudo. Então a gente saiu do mainframe e naquele momento a gente foi para um Hadoop. Ninguém conhecia, era mato alto, estava todo mundo perdido. A gente teve que comprar máquina, a gente fez de tudo. A gente teve gente contra, a gente teve gente a favor, a gente teve centenas de pessoas trabalhando por um propósito, cada uma pelo seu propósito às vezes e todas por um único propósito no fim do dia.
E ser uma mulher e liderar um projeto desse, eu era gerente daquele projeto, foi muito desafiador. Mas foi muito recompensante, porque a gente foi lá e conseguiu. A gente tinha data, a gente tinha hora para entrar com o cadastro positivo. 9 de julho de 2019, era aquele Olha aí, como dia. marcou. Nunca mais eu Não vou é? esquecer, nunca Exato. mais. Mas foi um marco na minha carreira. Aquele divisor de águas mesmo. Aquele dia eu consegui provar para a companhia e para todo mundo que trabalhava comigo do que eu era capaz. Que legal. Foi demais. Quanto Foi tempo top. já de Serasa? 10 anos já. 10 anos de Serasa. E uma 27 história. de carreira. E 27 de carreira. Muito Mas é que é importante tempo. a gente trazer isso, é muito Claro legal. que sim, claro que sim. Fortalecer ainda E comecei mais. em consultoria também, consultoria de TI. E a gente aprende muita coisa em consultoria. Você aprende a não ter problema. Você aprende um dia você está num lugar, outro dia você está em outro, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo e vai bem. evoluindo, vai Exato. migrando, vai mudando. Limpa o joelhinho e segue. E segue. Sem choro, sem muito choro. Chora, vive o luto e continua. Eu acho que O recado é esse. Não, e pra pavimentar com essa força, se não for assim, não tem outro jeito, né? Porque senão desiste fácil, não é? É isso. Sim. E você, Minha história é Fê? muito parecida. Eu comecei na carreira de mercado financeiro dentro de inovação, dentro de Open Finance. Open Finance ninguém sabia há 4 anos atrás o que era. Ainda não, muitos não sabem, né? Pois Ainda a muitos gente não ainda sabem. está nesse desafio, mas há 4 anos atrás a gente entende que o nível de maturidade era muito menor do que se tem hoje. E foi exatamente isso. Assim, era um projeto que ninguém sabia. Quando eu aceitei o convite, eu falei, nossa, quero entender o que é. Sim. A gente comparava muito com portabilidade ali, né, de indústria telefônica. E aí foi exatamente esse lugar ali, como construir um projeto do zero, que nesse primeiro momento da agenda regulatória do regulador do Bacen era muito de infraestrutura, ou seja, era 100% tecnologia, ali com umas nuances de negócio, mas era muita tecnologia, ninguém entendia, a gente estava mexendo com o sistema legado de banco, então assim, foi um super desafio. Pouquíssimas mulheres, né? Pouquíssimas mulheres. A gente estava ali e foi a primeira vez que eu lidei com gente de tecnologia assim, chão de fábrica mesmo, sabe? De dev, TI, e uma galera meio que estava lidando pela primeira vez com esse desafio e como uma mulher que não vem de tecnologia vai falar aqui como que deve seguir, porque tem um tal de regulador e que precisa ser assim, porque a especificação está pronta. Então, esse foi o desafio. Eu estou basicamente com o mesmo time há 4 anos, né? Então, eu consegui montar... E você sabe que nessa área de tecnologia as pessoas vão muito rápido, mas a gente conseguiu ali manter um time que está com a gente e que está evoluindo com a gente também e acredita também no propósito do projeto. Então, esse foi o desafio. Mas você sabe aquele lugar assim, enquanto eu não conquistar essa galera, eu não vou sossegar. Não vou sossegar. Missão dada. Então eu fui lá batendo devagarzinho, fui entendendo como falar a língua dessas pessoas, e aí a gente conseguiu hoje conquistar e tá com esse nível de maturidade, principalmente olhando o Banco BV, que hoje está num nível de Open Finance que a gente orgulha, né? A gente montou primeiro uma camada de infraestrutura, agora uma camada de casos de uso, então tá bem interessante ver essa evolução, e eles ficam motivados também com isso, né? Então foi bem legal. E aproveitando esse gancho, como na liderança ter uma comunicação que realmente entrega resultados nesse ambiente tão masculinizado, mas ao mesmo tempo que não perca a humanização dos processos, até para poder inspirar as mulheres, né? Como é que vocês fazem? Como tem que ser essa jogada? Acho que é leitura de cenário, né? A gente tem que, e acho que mulher a gente faz isso muito bem, né? A gente sabe e a gente praticamente foi criada, né? Tipo, naquele sorrisinho amarelo forçado. Então a gente foi obrigada desde pequena a criar e a sobreviver nesse ambiente. Então hoje, obviamente, no ambiente ainda predominantemente masculino, você precisa saber lidar com isso. E níveis de pessoas também, né? Como eu comentei, tem gente dev, back até um executivo. Então como que você explora e consegue se comunicar nessas camadas. Então é um desafio diário, mas você acha que tentar entender, tentar humanizar. Eu tento levar muito, principalmente para o meu mundo, ali, foco no cliente, assim, cara, imagina você, cliente, como que você imaginaria essa jornada para o cara não só apertar botão e ver de fato um valor que ele consegue gerar, o resultado disso.
escutar mais escutar também, mais, né? Uma exato, escutativa. exato. E sempre trazer ele pro resultado também, sabe? Sempre trazer, olha a diferença que a gente fez. Não só mostrar número, mas mostrar como tá a jornada no final, como que tá a ponta, como que a gente está de fato mudando o ponteiro do negócio do banco. Eu acho que a gente nunca pode desumanizar, a verdade é essa, nunca, nunca, independente da situação. A gente trabalha com gente. São pessoas que lidam com as máquinas. A máquina não vai fazer. Você vai primeiro ter que programar aquela máquina para ela fazer o que você quer. Então você nunca pode desumanizar, independente de que área você tiver. Independente, não. Principalmente na área que a gente trabalha, que já tem uma pressão tão grande. O mercado já impõe uma pressão tão grande sobre tudo aquilo. Ela falou uma coisa bem legal. Quando a gente consegue mostrar para o time aquilo que o time está entregando, cara, o time vira outro. Às vezes a gente olha o negócio acontecendo lá fora, você fala, caraca, a gente entregou aquilo. Fica todo mundo mega empolgado. Gente, quando sai uma matéria de algum dado que eu pus para dentro, de algum dado que o time colocou, nossa, a galera pira. Fortalecendo assim, os resultados durante o processo. Todo então. o tempo. Inclusive, para melhorar a humanização. Principalmente pessoas de TI, muitas são muito fechadas. Claro que hoje o leque de TI, de opções que você tem dentro de TI, ele é muito grande. Então a gente tem pessoas de diversas formações ali. Mas o desenvolvedor, aquele que escova o beat, aquele que está ali no dia a dia fechadinho, eles são muito fechados. Então é muito difícil chegar no coraçãozinho dessa galera, sabe? Você tem que mais ficar delicado, o tempo todo ali com eles, sabe? Dar apoio. A empatia, ela fala muito na hora de conversar, você se pôr no lugar deles. E tem uma coisa que eu falo muito e que eu reparo muito, assim, ó, hoje eu sou uma gerente executiva, mas eu nunca esqueci o que era ser um analista. E isso me faz ser uma gerente melhor. Olha que legal. Porque nunca eu esqueci o como eu gostava de ser tratada, eu nunca esqueci o como eu gostava que as pessoas fossem transparentes comigo, que é trazendo resultado, trazendo o que aquilo. Então, eu nunca esqueci o como eu me sentia. Então, isso me faz hoje trazer para eles tudo de uma forma diferente, transparente, jogar um jogo limpo, porque eu não lido com crianças, eu lido com adultos. E os adultos têm que saber lidar com diversas situações. Muitos desafios, né? Estamos aqui para resolver problema. Exato. Né? O dia inteiro. E se você pudesse hoje, com toda a sua experiência, sei lá, 15 anos atrás, você estava naquele momento de carreira, se você pudesse deixar uma mensagem para a mulherada que está vendo, que está nesse momento, que de repente está passando por um desafio, que está repensando, que está com dificuldade, o que vocês trariam para essa mulherada que está assistindo com esse pensamento, assim, qual é a mensagem para esse time, que é o time que a gente espera que ganhe cada vez mais o mercado, né? A grande intenção é essa, equalizar o máximo possível esse processo, né? Isso aí, não desiste. Eu acho que é a primeira frase que eu digo, que eu queria ter ouvido lá atrás e que faz diferença. Não desiste. É difícil, mas se você fizer do seu dia um dia melhor, o seu dia vai ser melhor. Se você não ouvir aquele pateta que falou alguma bobagem perto de você, o seu dia vai ser melhor. Não escute. Você leva para você o que é bom para você. Então, se aquilo, às vezes você ouve um feedback e aquele feedback você fala, mas essa pessoa não tem razão, eu não sou assim. Mas espera, ouça. Não leva para o coração, leva para a razão nessa hora. Veja, eu faço dois exercícios. Se eu concordo com aquilo, eu tento melhorar. E o segundo, se eu não concordo, eu vou fazer alguma coisa para nunca mais aquela pessoa ter que falar aquilo para mim. Então, eu sempre levo isso para minha vida. Então, não desista. Chore, viva o luto em casa, depois no dia seguinte, esteja linda lá, leve, solta e tudo bem, fingindo que nada aconteceu, mas tá tudo bem chorar, tá tudo bem ter um dia ruim, né? Tá tudo bem, mas segue em frente, não deixa aquilo tudo vir pra dentro e vai porque você tem o seu lugar. É isso. Muita terapia no lance, né? Total. É um processo de autoconhecimento. Eu acho que é só isso que pode guiar a humanidade para a evolução que a gente quer. E quando a gente quer mudar, né? Todo um contexto de uma área, todo mundo tem que estar ciente exatamente dessas dores que virão. E vem. Não tem como não vir, né? Acho que é quase o que eu também aconselho, assim, a não desistir. Acho que usar também a sua força, sabe? A gente, como mulher, a gente é muito forte. E acho que essas questões que a gente passa no dia a dia, você pensa, cara, eu já passei por tanta coisa. O que é um cara não me ouvir, eu tenho que falar pela milésima vez? Eu falo assim, querida, eu falei isso igual, você tá repetindo. Então, assim, acho que é muito você tentar usar a sua força interna
saber que você é uma mulher foda, incrível e que você tem muito o que provar naquele lugar. Então vai com a garra, vai com força, não desiste. E a gente tem que usar também o fato de a gente ser muito resiliente, criativo. Então, pega tudo que a gente tem de bom como mulher, que a gente dá um show nesses caras e use ao nosso favor, assim, não deixa nenhum feedback, assim, obviamente, né? A gente tem que considerar tudo que a gente ouve, mas não deixa isso abalar a gente, assim, acho que é seguir em frente e ver que, de fato, a gente consegue fazer diferença nesse mercado, pensa no futuro, pensa em caminhos a gente está abrindo e se você desistir, você vai sair dessa onda. Então, fica nessa onda de tecnologia que é muito, muito legal o que vem pela frente. Maravilhosas. Cadê a nossa galera maravilhosa aqui? Agradecer muito Fernanda Faustino, do PV, a Laís Altuve da Serasa. Meninas, muito obrigado de verdade, tá? Altamente inspirador, She Rocks. E, pô, encaminhe esse vídeo pra mulherada que você sabe que tá galgando pelo seu espaço, que precisa desse desenvolvimento da inteligência emocional pra lidar com os desafios e superar tudo que o mercado propõe, porque só assim a gente muda, certo? É isso, tá certíssimo. Beijo no coração, Beijo. obrigado. Boa Febraban pra todos É nós.